Olá, meus caros! Sejam todos bem-vindos aqui ao seu canal PH Vox. Eu sou Paulo Henrique Araújo e estamos aqui no nosso Observatório Global. Já vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar essa transmissão e também enviá-la para seus amigos e, por que não, para os seus inimigos. Eu estou aqui falando diretamente de Nova Jersey, nos Estados Unidos, pertinho, de Nova York. E, pessoal, já vou pedir para vocês desculpa, tivemos um pequeno atraso por um problema técnico que a gente não está muito acostumado no Brasil, mais conhecido como vento. O vento aqui está muito forte, então vocês estão vendo de vez em quando a câmera vai dar uma balançadinha. Segurem aí, tomem um Dramin para não ter problema, mas a gente vai tentar aqui segurar para ficar da melhor maneira possível para vocês, tá bom? Então vamos lá, a gente vai aqui falar hoje sobre Lula, que está novamente aí levantando o desafio a Donald Trump. Eu já falei, a química não era forte, pessoal. A química era muito mais um jogo de conversa diplomática e agora Donald Trump parece que não está muito afim de entender o que está acontecendo com os lados do Foro de São Paulo. E justamente por isso, Luiz Inácio Lula da Silva declarou que vai reunir a cúpula. Óbvio que ele não nomeou como Foro de São Paulo, mas vocês que acompanham aqui o PH Vox sabem muito bem sobre isso, tá certo? Além disso, vamos falar de Gustavo Petro também, que está em uma situação bastante preocupante e coisa que nós também estávamos adiantando aqui para vocês. Então, se você já deixou o seu like, já compartilhou, vamos aqui para a nossa primeira pauta de hoje. Sandy, meu filho, bote o GC na tela. Vocês estão vendo aí no cantinho, pessoal? TubaCast? Pois é, quero dar um abraço aqui especial para os amigos da TubaCast que irão agora sempre acompanhar aqui a programação do PH Vox às 4h30 da tarde, ao vivo no TubaCast e também na análise da semana. Sejam bem-vindos aqui também, tá bom? E aí, eu falo pessoal do TubaCast, vem aqui, se inscreva no PH Vox. Quem está no PH Vox, vai lá, se inscreva no TubaCast. Ah, eu tô vendo o pessoal comentar. Olha só, pessoal, eu tô de boina. O Ivan não tá comigo, mas ele tá aqui, ó, espiritualmente de boina, porque tá frio, pessoal, tá frio. Eu peguei uma boina, tava muito maloqueiro de manhã, com a touca, então coloquei uma boina aqui para segurar o frio. E aí, o que vocês acharam? Fiquei bom aí de genérico do homem da boina do PH Vox? Muito bem, então vamos lá, pessoal. O Lula deu uma declaração em Belém do Pará hoje, falando justamente sobre a questão da Venezuela. Então, nós temos aqui ele alertando que vai convocar a cúpula da CELAC. E tem aqui uma aspas dele que foi dito em uma resposta. A reunião da CELAC só faz sentido agora se for para discutir a questão dos navios de guerra dos Estados Unidos, disse ele a jornalistas em Belém. E ele também afirmou que a Venezuela enfrenta um problema político, vejam só, e que deve ser resolvido na esfera política. Eu continuo acreditando que o Lula ele se faz de rogado, porque é incrível como ele sempre tem a oportunidade de trazer uma discussão séria diplomaticamente e ele continua tratando as coisas fora do tema principal. Não há um problema político somente na Venezuela. O problema na Venezuela, ele passa bastante, Passa bastante justamente pela narcotização do Estado. Acho que essa é uma palavra que eu acabei de inventar, mas ela se aplica bem, Transformar a Venezuela em um narco-estado e promover vários aspectos revolucionários aqui na região, no nosso continente, justamente com as forças do Foro de São Paulo. E olha só, o Lula ele acrescentou que já havia dito ao Trump em uma reunião recente que a América Latina é uma região de paz, não de guerra. Sandes, por favor, aí na parte dos nossos memes, dos nossos vídeos, solta o Maduro, tem um vídeo de 7 segundos deles, falando de paz forever, que foi isso daqui que o Lula praticamente acabou de dizer. Me quebra essa, Sandes, por favor. Please, please, please. Yes, peace. Peace forever. Peace forever. Peace forever,
Então tá aí, é o Lula, né, o cantando a cartilha. É a mesma coisa que nós estamos vendo todos os membros de cúpula do Foro de São Paulo falando sobre o tema. E eu quis destacar aqui, além do meme do Maduro falando isso, justamente para a gente saber que existe um direcionamento de discurso que está acontecendo, tá? E aqui nós temos um ponto que é muito interessante, pessoal, remetendo a essa fala do Lula, porque ele fala da cúpula do CELAC, da CELAC. Talvez muitos de vocês não conheçam, né? Para quem já leu aí o meu livro do Foro de São Paulo ou fez, né, a nossa jornada, o curso do Foro de São Paulo lá no aplicativo do PH Vox, vocês já conhecem ali o que é esta cúpula. Mas tem muita gente nova chegando no canal, tem os amigos do TubaCast, e eu vou explicar aqui rapidamente. Existe uma organização dos Estados Americanos, que é a OEA. E a OEA, nos anos 60, retirou Cuba de dentro dos seus membros. Por quê? Porque eles estavam financiando a luta armada e a tentativa de tomada de poder na Venezuela. Tá? A Venezuela é um alvo dos cubanos desde o primeiro mês, né, de que o Fidel Castro chegou ao poder. A primeira viagem internacional que ele fez foi justamente para a Venezuela. E aí, o que nós vimos, pessoal? Nós assistimos, ao longo desse tempo, várias organizações tentarem ser criadas, realizadas ali, outras cúpulas, só que nenhuma teve sucesso até a criação da CELAC em 2008. E a CELAC ela tem um objetivo muito claro, definido pelos seus membros, que é substituir a OEA, porque eles acreditam que a OEA transformou-se ali em uma organização imperialista que não respeita a autodeterminação do povo bolivariano da América Latina, né? E o PT, obviamente, entra nisso daí como um dos grandes organizadores da CELAC. E como vocês, para quem já leu meu livro, eu ali até deixo muitas aspas, né, com fonte e tudo para vocês, a declaração de que o objetivo é substituir, de fato, a OEA e deixar de fora o Canadá e os Estados Unidos, para que eles tomem o poder na América Latina, criem uma cúpula onde eles fiquem chancelando diplomaticamente os seus tiranetes, né? Tal como o amigo de Lula, Daniel Ortega, Xiomara Castro, né? Nós temos aí o próprio Lula da Silva, Dilma Rousseff, os Kirchner e tantos outros como Rafael Correia, também do Equador. Então, a cúpula da CELAC veio ganhando força quando Jair Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil. Ele retirou, né, a pedido do então chanceler do Brasil, ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O Ernesto Araújo solicitou ao presidente Bolsonaro que o Brasil fosse excluído da CELAC, assim. E a primeira coisa que o Lula fez no primeiro dia de governo dele, em 2023, foi trazer o Brasil de volta para a CELAC e marcar uma reunião que aconteceu na Argentina, onde o Maduro até era esperado para ir. Maduro sempre é uma estrela nas reuniões da CELAC. Agora, o que chama a atenção é que essa reunião da CELAC vai ser realizada nos dias 9 e 10 de novembro na Colômbia, tá? Colômbia, de Gustavo Petro, que está em uma crise diplomática profunda com os Estados Unidos da América e com Israel, tá? E está numa situação muito complicada internamente. A nossa segunda pauta será baseada na Colômbia. Nós vamos falar disso aqui e como isso piora a situação do Brasil. Como assim, PH, piora? Bom, porque nós temos já o Brasil que está com taxação de 50% na sua balança comercial. 10% por equilíbrio que os Estados Unidos estão aplicando no mundo inteiro e 40% por conta da perseguição jurídica, por conta das decisões de Luiz Inácio Lula da Silva de tentar criar uma moeda que vai ser a junção de várias fracassadas para tentar conter, né, ou ali na visão do Lula, combater o dólar, e tantas outras posições que envolvem a aplicação da Magnitsky. Nós temos aí a influência chinesa nas relações exteriores do Brasil e vários os outros motivos que vocês já nos viram comentar aqui no canal. E quando nós falamos que os Estados Unidos querem sentar e conversar com o Brasil, isso passa também pelo alinhamento diplomático que o Brasil vai ter. E nós temos novamente Lula subindo o tom, mandando recado para Donald Trump,
que hoje está aqui bastante atarefado com as eleições locais, principalmente na Virgínia, aqui em Nova Jersey e sobretudo em Nova York. Aliás, você que está aqui, não perca, hoje a partir das 8h30 da noite, teremos Decision Desk aqui no PH Vox. Eu e Ivan Kleber estaremos ao vivo, trazendo para vocês a apuração do resultado, o tempo real, o corpo a corpo do que está acontecendo. Teremos uma noite aí longa e de bastante convivência aí com vocês. Bom, então, pessoal, isso prejudica muito a posição do Brasil diretamente, tá? O pessoal tá rindo aqui da junção de várias moedas fracassadas. Pois é pela união do seu fracasso, eu declaro a moeda do BRICS. É mais ou menos isso o que está acontecendo. Mas eu achei engraçado aqui o Lula falar, né? Olha, eu já falei pro Trump que nós aqui somos uma reunião de Peace Forever, né? Pegando aí a cartilha do Maduro. E isso daqui, pessoal, chama atenção, porque quando a gente viu ali a parte aberta da reunião entre o Lula e o Donald Trump, foi perguntado sobre a questão da Venezuela e o Trump foi taxativo. Eu não tenho nada para tratar com o Brasil nesse aspecto. Se eles quiserem falar, a gente pode falar, mas o Brasil não faz parte dessa discussão e isso não está na nossa intenção de conversa, ou seja, o Brasil não é um mediador. O Brasil não tem essa posição que o Lula acredita que tinha lá 23 anos atrás e ele tenta voltar, né, como um nostálgico em cima de tudo isso. Então, não é um bom sinal. Para quem aí estava esperando agora, né, que o Lula ia conseguir fazer alguma diferença, tirar a Magnitsky de algum ministro, tirar sanções, mudar a questão da balança comercial, pessoal, eu sinto muito. Talvez o Lula ele possa apostar tudo em um julgamento que teremos amanhã na Suprema Corte Americana, tá? E esse julgamento ele vai ser justamente para definir se o Trump pode continuar aplicando essas tarifas, tá, no mundo inteiro, não é uma questão só do Brasil, ou se isso deve ir para o Congresso, tá? E termos um act votado ali dentro do Congresso. Bom, se vocês perguntarem aqui qual a análise do PH sobre essa definição que nós teremos na Suprema Corte, eu acredito que a Suprema Corte Americana vai manter a posição de que o Donald Trump pode aplicar isso. Porque essa é uma questão executiva e política. Se a Suprema Corte avança nessa questão e toma uma decisão nesse sentido, ela vai estar se intrometendo no poder executivo. E aqui nós temos, tá? Nós temos um respeito muito grande por isso. Basta lembrar que em 2020, Donald Trump tentou judicializar a eleição e a Suprema Corte falou não, isso é um problema político e nós aqui estamos para cuidar da justiça, não das eleições. Diferente do Brasil, que temos uma jabuticaba gigantesca chamada Tribunal Superior Eleitoral, onde quem está na Suprema Corte define e manda as eleições. Coisas que nós só temos no Brasil, né, pessoal? Muito bem. Bom, antes da gente passar aqui, eu tô vendo vocês falando do Peace Forever, né? Pessoal, pedi para vocês deixarem o like. Como eu tô aqui na tela do celular, me dê uma atualização. Como estamos de like e audiência, pessoal? Vamos lá, estamos aí com déficit like. Será que conseguimos bater uns 1.500 likes aqui ao vivo nesse programa de hoje, né? Estou contando com vocês, porque senão vou ali, né, tirar o Ivan, que está vindo ali, o Ivan, inclusive, né? Ele está falando que não vai vir, não. Falando que não vai vir, mas ele está ali. Vou falar pro Ivan ir furar o pneu de todos vocês, tá? Vou tirar o Ivan do conforto e mandar ele furar o pneu, tá certo? Como é que nós estamos aí, então? Deixa eu ver aqui, 1.000 likes, dá para melhorar, hein? Dá para melhorar. Pessoal, vocês viram que eu falei agora há pouco aí do nosso intensivão, né? O curso do Foro de São Paulo. Ele está disponível lá no nosso aplicativo. Eu, inclusive, estava aqui fazendo uma live com o pessoal do aplicativo agora há pouco, né? E se você ainda não é um PH Voxer, não tem acesso a mais de 300 horas de conteúdo de estudo aprofundado, programas exclusivos comigo, com o Sr. Sepúlveda, com o Ivan Kleber, em breve com a Paula Marisa,
e muito mais, além de material para download, e-books, livros, né? Tem uma rede social privada, tem um monte de coisa. A nossa sala VIP, teremos sala VIP sexta-feira, eu e Ivan Kleber vai estrear na sala VIP, onde nós ali falamos de tudo, nada é gravado e o que fica na sala VIP, tá? O que é falado na sala VIP fica lá. Você pode aproveitar isso agora com 30% de desconto. E agora, quem é quem aqui, Ivan? Estamos de boina, né, meu amigo? Viu como é que é? Eu tô sem o microfone, não sei se o pessoal está me ouvindo. Tem o microfone aqui. Mas agora você viu para que serve uma boina, né? Pois é, você vai ficar aqui comigo? Não, passei para dar um oi aqui, pessoal, a gente está se dividindo. Hoje à noite a gente tem um convite muito importante, a partir das 8h30, apuração da eleição Nova York, New Jersey, Virgínia, aquela Decision Desk tradicional do Pega Vox. Então, hoje, a partir das 8h30 da noite, né, Paulo? É isso aí, já. Tá? Contamos com a sua audiência. Eu vou providenciar comida, porque senão de noite não vai vazio, não vai lá no restaurante português. Eu achei um italiano. Você sabe. Cara. Olha. Mamma mia. Mande bem. Mas olha, o português é bom, viu? Valeu, pessoal. Tchau. Muito bem, pessoal. Então, voltando aqui que eu estava falando com vocês, né? O Ivan tá lá indo embora. Aproveitem a nossa Black November. Tá aí o cupomzão Black Vox. 30% de desconto. Nós nunca fizemos uma Black November antes, né? Então agora, você que não é um Pega Voxer, é a sua chance. E além disso, nós aumentamos a oferta de presentes para quem assinar. Tem a camiseta Seja Ordem Meio ao Caos. Tem a coleção de 10 livros, né? Você pode escolher 10 livros dentre os 22 da editora PH Vox. E ainda você tem a nossa garrafa térmica, né? Para coisas gelada e quente, líquidos gelados e quentes que você pode utilizar também com o tema Seja Ordem Meio ao Caos. Se você não é PH Voxer, tá aí, agora é a sua chance. Você vai lá, você vai ter acesso a formações, muito mais, tá bom? Aproveitem para valer, senão você vai ficar de fora. Aí você vai falar, PH, me dá um cupom, PH, me ajuda a virar um PH Voxer. Agora você tem a oportunidade, tá bom? Vamos lá. A Tereza está perguntando até que dia vai essa promoção? Até durarem os estoques. Deixei no ar, tá bom, dona Tereza? Um beijo para a senhora. Olha, vamos lá, pessoal, vamos para a nossa próxima pauta, então, porque nós temos aqui falado bastante da questão da Colômbia nesse canal. Vocês sabem que nós acompanhamos a política latino-americana sempre de perto, e uma das coisas que sempre foi motivo de preocupação aqui para nós foi um desequilíbrio psicológico, tá, do presidente da Colômbia. Então, só para trazer aqui alguns casos que nós aventamos, inclusive, com vocês, tá, em primeira mão, por percepção, por análise nossa aqui, que o presidente colombiano ele não estava bem. Para vocês terem uma ideia, ele é casado. Recentemente ele foi flagrado. Ele foi flagrado na cidade do Panamá, que é a capital do Panamá, um país vizinho da Colômbia, andando na rua de mãos dadas e aos beijos com travesti, tá? O ministro das Relações Exteriores dele, em abril, ele abandonou o cargo e falou que Gustavo Petro não tem condições de governar o país devido ao seu vício em cocaína. Depois, em um comício de apoiadores, ele admitiu esse vício em cocaína, disse sim que ele cheira cocaína, né? Ele usa cocaína, mas ele é um revolucionário. E para ele isso era como um trago de uísque, para vocês terem uma noção do que nós temos ali, tá? Então, isso veio se agravando cada vez mais. Agora, em setembro, ele estava aqui em Nova York. Ele estava com o Roger Waters, com a mãozinha no ombro dele, né? Com um megafone, gritando a plenos pulmões, tá? Em Nova York, para que o exército americano fizesse um motim, não respeitassem as ordens do presidente americano, tá? E não atacassem a Venezuela. Então, esse foi um dos últimos feitos, né, que o Petro fez. Obviamente, ele foi sancionado, perdeu a autorização de vir, tá? De vir aqui para os Estados Unidos, entre outras coisas. Além de ter todos os bens dele, se ele tivesse aqui nos Estados Unidos, congelados.
Também ele sofreu uma espécie de Magnitsky mais leve, mas a Associação dos Bancos Colombianos já informou, quase que a câmera cai, já informou publicamente que o Petro não terá mais acesso a serviços bancários de bancos que possuem ali contratos e serviços junto a empresas americanas, tá bom? Então, a própria Associação Nacional dos Bancos Colombianos fizeram isso. E agora, nós temos aí um artigo que saiu nos nossos parceiros editoriais do Panam Post, falando sobre isso também. Eu quero trazer esse artigo para vocês aqui, porque até mesmo agora os aliados do Petro estão preocupados com o estágio avançado de deterioração mental que ele está. Ele não está bem, pessoal. Olha só. O estado mental de Petro piora. Tá? Em um dia, Petro escreveu 75 tweets delirantes. Um sinal claro de que esse assunto requer atenção psiquiátrica e que ele provavelmente terminará seus dias em um manicômio. Olha só. Gustavo Petro deve ter uma condição mental muito séria para fazer os colombianos acreditarem que alguém no Irã escreveu um livro lisonjeiro sobre sua liderança mundial e que 1 milhão de cópias foram impressas. Perdão, pessoal. É isso mesmo, tá? Ele acredita que alguém no Irã escreveu um livro sobre a liderança dele e que tem 1 milhão de cópias impressas. De fato, a mídia colombiana procurou o texto em bancos de dados internacionais sem sucesso, descobrindo que o suposto tradutor do livro morreu em 2008, pessoal. Hoje, com alguns cliques em plataformas de autopublicação como a Amazon, você pode traduzir um livro para outro idioma, nesse caso iraniano ou farsi, fazer a sua capa e encomendar cópias de amostra lindamente impressas, que é o que Petro mostra no vídeo, mesmo que o livro não exista de fato. Somente um narcisista in extremis pensaria em elogiar a si mesmo dessa maneira. Portanto, duvida-se que esse homem doente, na verdade, queira deixar o poder. Por enquanto, as sanções da lista Clinton, aplicadas, como eu disse agora há pouco, estão começando a mostrar seus benefícios. O reabastecimento do avião presidencial é complicado. Então, Petro teria que encerrar suas viagens inúteis, como esta última, em que inaugurou uma embaixada colombiana desnecessária na Arábia, cheia de luxos. Eles também poderiam cancelar a sua conta na rede social X, na qual ele perde mais da metade do seu tempo, como se governar fosse tuitar. Com isso, suas ameaças, suas manipulações, suas mentiras infames seriam truncadas. Na última terça-feira, Petro escreveu 75 tweets sobre o princípio divino e humano, desde o tratamento de um príncipe que recebeu na Arábia durante sua visita oficial até seu passado delirante como um guerreiro milenar com ascendência romana que estava na Palestina. Se vocês acham que o Lula bêbado já é ruim, olhem a situação do presidente da Colômbia, pessoal. Eu não sei se ele achou algum estoque que estava escondido do Pablo Escobar e se jogou lá dentro, né, mergulhou de cabeça, alguma coisa do tipo. Tudo isso seria relativamente normal em um adolescente, mas não em um adulto, e menos ainda em um chefe de Estado. Um sinal claro de que esse sujeito requer atendimento psiquiátrico e que, muito provavelmente, ele terminará seus dias em um hospital. A propósito, deve ser por causa dessas reminiscências da Palestina que ele pensa tanto em Gaza e se preocupa tão pouco com os genocídios reais, que são cometidos em outras latitudes, como o Sudão, onde forças pró-islâmicas mataram pelo menos 150 mil pessoas, a maioria cristãos, nos últimos 2 anos, quando o líder das galáxias se queixou desse massacre no qual, infelizmente, participaram dezenas de soldados colombianos
que ganham a vida como mercenários? Não é muito para o guerreiro milenar, que acredita que os pescadores pobres deixam de trabalhar em barcos rápidos e semi-submersíveis da máfia. Vamos terminar o ano vendo a água passada por baixo da ponte porque temos o medo da ação. A extrema esquerda é assustadora, com uma votação menor do que esperava. Apesar da trapaça, eles forçaram seus empreiteiros a votar, estenderam o horário de votação em muitos municípios. Houve uma votação alta apenas onde o ELN, tá, o Exército de Libertação Nacional, que é um braço do Cartel de los Soles do Maduro, e as Farc estão no comando. E os números de participação cresceram de forma suspeita depois do dia. Mesmo quando as sessões eleitorais permaneceram vazias. Aqui ele está falando da eleição municipal que nós tivemos na Colômbia, né? Apesar disso, continuamos com uma centena de candidatos dispersos no centro e na direita, que parecem dispostos a perder, mas não a se unir, dispostos a perder a Colômbia. Com um Petro egomaníaco, arrogante e inchado de poder, tivemos um gostinho de quão baixo podemos cair. Como o Caricúcio Cepeda, o naufrágio será definitivo. Não esperemos que Trump nos faça o favor de tomar Maduro e derrubar todo o comunismo na região. Vamos nos unir agora com um único candidato e deixar para trás tanta incerteza. E esse artigo aqui foi escrito hoje, tá, pessoal, pelo Saúl Hernández Bolívar. Eu vou até pedir, Santos, se esse artigo já não foi enviado lá para o nosso portal do phvox.com.br, envie ele para lá, para nós publicarmos e deixar à disposição do nosso público, porque ele é muitíssimo importante, tá? Pessoal, olha só, o Murilo está falando que eu sou muito Falcon, eu não sei o que isso significa, mas tudo bem. Olha só, pessoal, agora vocês percebem quando nós fazemos a junção com a primeira pauta aqui, qual que é a gravidade dessa reunião da cúpula da CELAC que o Lula está convocando nesse momento, junto com o Petro, para tratar da questão da Venezuela, no que vocês acreditam que isso vai ajudar a posição do Brasil? Sinceramente, pessoal, nada. Parece que Lula ele é mestre em cavar o buraco onde ele quer se meter. E nisso daí a gente vê uma situação cada vez mais complexa para o Brasil. Aonde isso vai parar? Difícil dizer, tá bom? Bom, vamos lá então. Como é que estamos de like aí, pessoal? É muito importante saber isso de vocês. Me digam aí, o que vocês acharam da versão PH Kleber aqui de Boina também. Sandes, temos superchats, temos aí Pix com comentário, meu caro? Me coloque aí na tela se tivermos algo. Temos aqui o Fiore Kaziuk, que disse aqui: Paulo, bem-vindo à América. Obrigado, meu caro. Seu esforço é altamente apreciado. Comprei seu livro do Foro de São Paulo e do Partido das Sombras. Muitíssimo obrigado, meu caro. Agradeço muito, né? Vamos lá, 2.000 likes, é isso aí, batemos a nossa meta. O Luan tá aí, ó, o Luan Noff do TubaCast, vamos com tudo, tamo junto, Luan, prazer aí tá dividindo aqui essa transmissão com o canal TubaCast, viu? PH Boiner, gostei dessa, PH Boiner, muito bom, pessoal. Olha só para lembrar vocês que nós temos aqui a nossa jornada, tá? A nossa jornada PH Vox continua ativa, a gente continua mostrando os bastidores aqui para vocês, tá? E você pode ter acesso ao nosso canal secreto e a muitos benefícios. Como, PH? Contribuindo para aqui para a nossa jornada com qualquer valor que você puder, acima de R$5. Está aqui, ó, o endereço, tá? Você tem o mais.phvox.com.br/jornada, tá? E temos aqui também
o QR Code para onde você pode ir lá. E além de você contribuir para a nossa jornada, falta pouquinho, pessoal, para a gente conseguir bater a meta, pagar todas as contas aqui, né? Para o Ivan poder comer ali. A gente estava cansado de comer fast food, né? Hoje eu achei aqui um restaurante português. Nossa, o seu Agostinho, conversei com ele lá de Braga, ajudou muito. Comi ali, né, uma batata, uns legumes, né, um pedacinho de carne, ajudou bastante, né? E é justamente isso, para ajudar, que é com essa mega estrutura que nós temos reduzida a 2 pessoas aqui, a gente consiga fazer essa cobertura para vocês. Lembrando que hoje as eleições aqui, tá, dentro dos Estados Unidos, mas semana que vem eu vou sair direto dos Estados Unidos e ir para o Chile, onde eu vou me encontrar com o senhor Sepúlveda e de lá vamos fazer a nossa cobertura das eleições chilenas, importantíssimas também para expurgar o câncer do Foro de São Paulo aqui da América Latina. E você estará lá conosco também. Além disso, pessoal, tem vários sorteios de presentes para agradecer vocês, né? Então, nós teremos lá livros autografados por mim e pelo Ivan Kleber, 3 livros, Estados Unidos, Partido das Sombras, o livro que escrevi com o senhor Sepúlveda também, 3. Teremos boina também, que será enviada de presente pelo Ivan. Teremos o boné Make America Great Again também, vários itens, acho que vai ter uns 10 sorteios, tá, pessoal? A gente colocou bastante coisa aí para agradecer vocês, curso de inglês e tudo mais, então a gente conta de verdade. Você vai doar ali com que o seu coração mandar e o que você puder e pode ter certeza que isso vai ajudar bastante aqui ao nosso trabalho, tá certo? O Guilherme tá falando que só iria comer porcaria até enjoar, né? Olha, o Jaciel fez uma pergunta importante aqui. Tem aqui, rapidinho antes do Jaciel, a senhora Wanda falando que o Falcon era um bonequinho lindo, um guerreiro. Então tá bom, então gostei. O Falcon! Olha aí o Falcon, valeu, Santos. Qual Falcon? Eu lembro do Falcon, pô. O Arnaldo e o Tirone que vivem fazendo os vários Falcons lá, né? Eu assisto lá o canal deles de futebol, é muito bom. Qual Falcon que o PH é, né? O Falcon Sherlock, o Falcon Investigador, né? Mas Sherlock é do Ivan, eu não vou roubar o título do Ivan de maneira alguma. Sim, o trem de carga passa aqui. Tem aqui uma pergunta do Jaciel, se existe a chance, tá? A chance do candidato de direita vencer no Chile, sim. É muito grande a chance do Antônio Castro vencer, tá? Ele está indo para a 3ª eleição dele. Ele vai enfrentar a Jara, que é do Partido Comunista chileno. Existe uma chance da Jara vencer no primeiro turno, mas tudo indica que é praticamente certeza que o Castro venceria no segundo turno. E aí, pessoal, dependendo de como for aí, né, a nossa campanha, quem sabe a gente não vai também em dezembro acompanhar o segundo turno no Chile. O que vocês acham? Estamos aí programando bastante coisa legal. O senhor Sepúlveda e eu estaremos lá na semana que vem, tá bom? Tem mais algum superchat, Santos? Antônio Castro. Eu falei alguma coisa diferente, pessoal? Só para saber. Vamos lá? Não é isso mesmo? Então tá bom. Meus amigos, daqui a pouquinho, então, 8h30 da noite, estaremos já no nosso QG, né? O QG improvisado, o estúdio avançado do Projox aqui em Nova Jersey, acompanhando de perto tudo sobre o resultado das eleições em Nova Jersey, as eleições em Nova York e também na Virgínia. Tem bastante coisa acontecendo e eu não trouxe hoje aqui a pauta para vocês virem com muito mais sede hoje à noite. Hoje é aquelas lives grandes de olhar número, ver mapa, ver tudo, vai ser bacana. Vem com a gente, 8h30 da noite. A sala vai ser aberta já, tá bom? Fiquem com Deus, joelho no chão, Santo Terço, sempre à mão. Um forte... teve aqui, ó, um live tip. A Yolanda Araújo disse, parabéns, Paulo e Ivan, pelo trabalho de vocês. Obrigado, querida, muito obrigado. Então, pessoal, um forte abraço, joelho no chão, Santo Terço, sempre à mão. E até mais tarde, se Deus quiser. Tchau, tchau.